Boa tarde, é um enorme prazer estar aqui. Foi um pouco difícil, mas cheguei. Em cima da hora. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigada aos organizadores. Obrigada, Jorge. E eu vou falar um pouco para vocês sobre atualizações do HPTN 083 até o CROI, que foi o último momento onde a gente apresentou atualizações, e para o 084 nós temos dados que foram apresentados agora na conferência de Brisbane. Então, só rapidamente para relembrar, esse é o esquema dos dois estudos, que foram exatamente iguais, só mudaram as populações. Para o HPTN 083, é um estudo que aconteceu em 43 sites, em todas as regiões do mundo, e o 080 para MSM, homens que fazem sexo com homens e mulheres trans. Já o HPTN 084 aconteceu em países da África para mulheres cisgênero, predominantemente jovens. Então, esse é o esquema do estudo. Houve uma fase com o uso do comprimido oral por 5 semanas para que a gente pudesse avaliar a segurança de injetar essa pessoa. Essa fase oral caiu quando essa droga foi aprovada pelo FDA. Ela se tornou opcional, dado que não houve nada relacionado à segurança que fizesse essa etapa ser mantida. E depois, os pacientes foram randomizados e receberam ou droga cabotegravir ativo e TDF e FTC placebo ou vice-versa, tá? Então, todo mundo tinha uma droga ativa, e para aqueles que quiseram parar ou que chegaram ao final do acompanhamento, a gente propôs 1 ano de tenofovir entricitabina, justamente para cobrir a cauda que essa droga deixa, por ser uma droga de longa ação. O estudo anterior, HPTN 077, que foi um estudo para pessoas de baixo risco e que mostrou que essa droga persiste no corpo por muito tempo, em torno de 78 semanas, mas em níveis que vão decaindo. Então, o maior receio que a gente tinha é que houvesse, devido a essa cauda que essa droga traz, por ser uma droga de longa ação, a gente tinha muito receio que qualquer infecção que acontecesse nessa fase de cauda, porque a pessoa não estivesse tomando os comprimidos, levaria à emergência de resistência à integrase. Então, esses são os dados compostos de eficácia. Nos 2 primeiros anos do estudo, a gente tem uma redução de 66% de infecções pelo HIV no HPTN 083, e no HPTN 084, essa superioridade do cabotegravir. Então, o cabotegravir se mostrou superior à tenofovir entricitabina no estudo 083 para homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, e no estudo HPTN 084 para mulheres cis, essa superioridade do cabotegravir foi de 89%. Então, é uma droga que se mostrou altamente eficaz para todas as populações onde ela foi estudada nesses ensaios clínicos. Então, aqui a gente pode ver como é que a gente pode dizer? Essa droga, essa eficácia avaliada por vários subgrupos relacionados à idade, relacionados a gênero, por exemplo. E o que a gente viu é que ela se mostrou eficaz para todos esses grupos listados aí. E, inclusive, distribuição por região também não houve nenhuma diferença. Nós estamos agora publicando os resultados específicos da coorte trans do 083, é a maior coorte de mulheres trans que já, em algum momento, foram incluídas no estudo de PrEP. Então, é uma coorte de quase 500 mulheres trans e travestis, e os resultados em relação à eficácia e segurança foram exatamente iguais ao estudo como um todo. Nós temos aqui também no HPTN 084, onde vemos da mesma forma que os resultados foram absolutamente consistentes em todos os subgrupos avaliados.
Nós temos aqui, então, um resumo que o cabotegravir é altamente efetivo na prevenção do HIV para indivíduos jovens, para indivíduos pretos, para mulheres trans, para indivíduos das diferentes regiões do mundo, mulheres usando métodos contraceptivos, além de que a gente teve várias gestações que aconteceram no estudo, sem nenhum sinal de qualquer razão para não se usar essa droga em mulheres de idade fértil. Inclusive, num dado momento do estudo, foi possível colocar a manutenção no estudo para mulheres que engravidaram em uso de cabotegravir. Elas puderam ser mantidas, obviamente, aconselhadas e, querendo, elas puderam permanecer. E também para indivíduos com índice de massa corporal alto. Em relação à segurança, o mais importante evento adverso que nós tivemos foram as reações à injeção. Foi praticamente universal, embora a maior parte dessas reações tenham sido leves a moderadas, e somente em 2% dos casos, no 0,83, isso levou à interrupção do esquema. Então, no 0,84, vocês podem ver a enorme resistência das mulheres cis jovens na África. Apenas 21% tiveram qualquer reação adversa em relação à injeção, do ponto de vista de dor e qualquer sinal inflamatório. 4% somente tiveram reações grau 2 ou mais, e não houve nenhuma descontinuação nesse estudo entre mulheres jovens cis devido a reações à injeção. Então, as conclusões que a gente tem até esse momento da nossa conversa é que o cabotegravir de longa ação foi seguro, altamente eficaz, seguro e bem tolerado. O efeito mais comum adverso foi a reação à injeção, a maior parte deles moderado, leve a moderado, e uma coisa importante é que, ao longo do tempo do estudo, a gente vê claramente que essa reação vai diminuindo progressivamente. Ou bem a pessoa acostumou, ou bem realmente isso é pior inicialmente e vai amenizando ao longo do tempo. Então, a gente ainda está construindo os dados do 0,84 em relação a questões relacionadas à saúde reprodutiva, mas, como eu disse, já foi autorizado na fase que a gente está do estudo, que é a fase Open Label. Todo mundo, depois que os resultados saíram, mostrando essa alta eficácia e superioridade, a todos foi ofertado migrar para o braço cabotegravir, e a gente teve uma migração maciça, e o que a gente pôde oferecer que qualquer mulher que engravidasse pudesse permanecer em uso do cabotegravir. Então, a gente vai ter agora para o CROI muito provavelmente, a descrição das gestações vai ser um dado importantíssimo, fiquem atentos. Com relação às falhas, a gente tem alguns detalhes importantes para discutir. Qual é a questão? O cabotegravir, por ser uma droga de longa ação, ele suprime muito a replicação viral e retarda o aparecimento dos anticorpos, por ser uma droga que permanece por longo tempo. Os testes rápidos e também os testes sorológicos antígeno-anticorpo de quarta geração normalmente falham na detecção dessa infecção. Então, outros testes também baseados em anticorpos podem falhar e podem permanecer indeterminados por vários meses. E, ainda por cima, a carga viral permanece baixa, bem baixa, ou indetectável, por conta também da alta eficácia dessa droga. Então, nós temos um desafio grande, que é detectar infecções em vigência do uso de cabotegravir para PrEP. O que leva à não detecção? A iniciação tardia dos antirretrovirais e, possivelmente, novas injeções são feitas, porque esse diagnóstico não é fácil de fazer, e a emergência de mutações para a integrase aconteceu em alguns casos, que a gente vai ver mais em detalhes.
No HPTN 083, a gente teve raras infecções, dessas infecções chamadas breakthrough, em que o indivíduo estava usando corretamente a droga ou em outras circunstâncias que eu vou mostrar. Elas são muito raras, mas elas não têm até hoje uma explicação. O total agora são de 7 casos, aqui está 6, mas já são 7, e as mutações de resistência à integrase apareceram em 100% desses 7 casos. Ao mesmo tempo, no HPTN 084, nós tivemos, ao todo, muito poucas infecções e nenhuma breakthrough, como essas que a gente viu no 083, em vigência do uso adequado de cabotegravir, e não se detectou, em nenhum caso, de infecção pelo HIV no 084, não se detectou mutações para integrase. Então, aqui a gente vê em mais detalhes esses casos. Eu vou passar rapidamente. Os casos A foram casos em que a infecção pelo HIV não foi detectada antes da injeção, embora, na triagem, esses indivíduos tenham feito uma carga viral em até 14 dias antes da entrada no estudo. E isso, então, mostra que a entrada foi baseada num teste antígeno-anticorpo e isso foi detectado a posteriori. Desses 4 casos prevalentes, em um a gente teve emergência de mutação para integrase. Nós temos, então, o grupo C, depois eu vou voltar no BR para a gente falar. O grupo C é dos indivíduos, 3 indivíduos que se infectaram durante a tal fase oral, que agora é opcional, felizmente, porque também tem esse risco. Quem é que vai mais se beneficiar da PrEP de longa-ação? Indivíduos que lidam com muita dificuldade com a adesão. Então, a gente impôs essas 5 semanas de droga oral e, infelizmente, a gente teve 3 infecções. Dessas 3, 2 tiveram emergência de mutação para integrase. Então, a gente tem esse caso BR1, que, na realidade, são 2 casos. Um deles teve emergência de mutação para integrase. E o que são esses casos BR1? A gente tem os casos B, que são os casos em que a pessoa ou sumiu ou desistiu, e a última injeção que ela tomou foi há mais de 6 meses. Então, aquele medo que eu conversei com vocês antes, que a gente tinha de que, com a existência da cauda da medicação, a gente fosse ver, era o nosso maior medo, ver a emergência de mutações para integrase nesse momento em que a droga estava em queda. Não vimos nenhuma. Então, é muito interessante isso, e a gente teve, esse é o grupo B, a gente teve o grupo BR1. O que é esse grupo BR1? Eram pessoas como essas que eu falei, que há mais de 6 meses não vinham e resolveram retomar. E, ao retomar, elas foram injetadas e depois se viu que elas estavam com uma infecção aguda, que não foi detectada. Então, ele é um caso muito semelhante aos 4 casos A que eu mostrei, e desses 2 casos de BR1, um deles teve emergência de mutação para integrase. Aí nós vamos para o grupo D, que é, na verdade, a nossa maior questão em relação ao cabotegravir. São 6 infecções nesse grupo D, onde as pessoas tomaram absolutamente corretamente, na data, as injeções. Então, a gente não tem ainda uma explicação final. Nós vamos avaliar, fazer um estudo. Estamos fazendo um estudo de caso-controle para ver se a gente acha alguma explicação para isso. A explicação que a gente começou a ver agora é que esses 6 e mais um indivíduo que teve um atraso de 10 semanas, ou seja, 2 semanas, 8 semanas era o prazo para tomar a nova injeção, ele atrasou 2 semanas. E recebeu a injeção com esse atraso e foi demonstrado que ele estava infectado também, e também é uma situação em que a gente não viu nenhuma mutação, emergência de nenhuma mutação para a integrase. Então, de fato, nessas situações onde já existe um declínio dos níveis de cabotegravir pelo atraso, a gente não vê emergência de mutação. A gente viu emergência de mutação quando havia, de fato, níveis altos da droga no indivíduo.
Então, o que acontece? A gente identificou que, nos 6 primeiros casos, alguns tiveram um clearance mais acelerado da droga. Ou seja, essa droga diminuiu no organismo deles mais rápido do que a gente tinha o padrão de farmacocinética e comparado aos outros casos também. Então, isso aconteceu em todos os pontos para um desses indivíduos que se infectaram e em alguns pontos para outros, entre esses 6. E isso ainda é uma situação que está sendo estudada, a gente ainda não tem uma explicação final, essa não necessariamente é a explicação, para isso a gente vai fazer o caso controle, para ver se pessoas que não se infectaram, como era a farmacocinética da droga. Então, isso está em andamento. Então, aqui a gente tem dados que foram apresentados no CROI esse ano, que falam do que foi batizado da síndrome de Levi. A síndrome de Levi é nada menos que uma antissíndrome, porque uma síndrome tem sinais e sintomas, e aqui a gente não tem sinais e sintomas. Justamente nesse slide a gente mostra as diferenças entre um indivíduo que apresenta essa síndrome de Levi e indivíduos que têm um quadro de infecção aguda clássico, porque essa síndrome de Levi nada menos é do que um indivíduo que tem uma infecção aguda e uma soroconversão em vigência dessa droga de longa ação. E essa pessoa, ela não apresenta, nesses casos que a gente viu até agora, que foram muito poucos, não havia sinais e sintomas de infecção aguda e são infecções que se comportam de forma diferente, inclusive em relação aos valores de carga viral, que são muito baixos e podem oscilar para indetectável. Então, é uma situação realmente de diagnóstico difícil e é o maior desafio na implementação do cabotegravir. Então, 7 das 16 infecções, como eu já disse, desenvolveram mutação para integrase. A gente ainda não sabe se usar dolutegravir como tratamento de primeira linha para os indivíduos que se infectam vai ser uma opção, porque no estudo a gente não usou dolutegravir. Era indicado ou efavirenz para quem não tinha acesso a darunavir, ou um esquema baseado em darunavir para quem tinha acesso a darunavir. Vão ter agora vários estudos de implementação, um único já começou na África, nós vamos fazer o nosso estudo de implementação aqui no Brasil, em 6 centros, coordenado pela Fiocruz, e todos os estudos de implementação vão usar esquemas baseados em dolutegravir para a primeira linha. Acompanhar de perto essas pessoas para detectar a falha precocemente e aí se mudar para um outro esquema, dado que a disponibilidade de darunavir mundo afora ela é limitada e a gente aqui no Brasil tem condições de acompanhar de perto esse indivíduo e mudar para um esquema baseado em darunavir caso haja falha. Então, isso é um resumo de tudo que eu já falei. E eu ainda tenho alguns slides para mostrar, então eu vou correr aqui. A questão é que, apesar de tudo isso, aqui nesse slide a gente tem resultados de uma modelagem matemática que foi feita pelo professor Andrew Phillips, de Londres, que mostra que, apesar de que ele veio claramente na modelagem que vai haver um aumento de resistência ao dolutegravir, ainda assim vai haver uma diminuição de 27% na incidência de HIV. Esse estudo foi feito para o cenário africano, então vai haver uma diminuição de 27% da incidência do HIV na região, se essa droga for implementada para a PrEP, e vai haver também além desses 27% de queda da incidência, obviamente, uma menor detecção de casos, e, apesar dessa emergência de resistência, no cômputo final vai-se ver uma diminuição da mortalidade pelo HIV, e esse é o desfecho duro mais importante que a gente quer ver. Então, essa diminuição vai ser consistente e mesmo com essas questões relacionadas ao cabotegravir e à sua implementação. Então, foram apresentados agora em Brisbane dados agora estou mudando para o 0,84, dados de valor preditivo positivo dos testes sorológicos e
rapidamente se viu que um teste rápido, sozinho, tem baixíssimo valor preditivo positivo. Então, a gente tem que ter uma combinação de testes rápidos na implementação, porque um teste não é suficiente, valor preditivo positivo baixo. 2 testes rápidos para começar vão bem, e a gente consegue avaliar bem o valor preditivo positivo usando 2 testes rápidos para começar essa triagem. Então, a gente tem a situação dos falsos positivos, que levam a consequências muito sérias. Por quê? Se você se baseia num diagnóstico de positividade, quando não há positividade, você vai dar um diagnóstico de HIV para uma pessoa, você vai começar a terapia antirretroviral e, dadas as dificuldades de diagnóstico depois que você começa os antirretrovirais, essa é uma situação que a gente deve evitar a qualquer preço. E, por outro lado, a gente tem os testes HIV negativos, como a gente viu antes no 083, que podem também levar a uma detecção tardia, início tardio dos antirretrovirais e emergência de resistência. Então, a gente tem que ter um balanço para avaliação bem cuidadosa dessas situações. No 083, a gente vai apresentar agora no CROI resultados em relação ao valor preditivo positivo, e esses dados estão ainda sob análise. O que eu estou mostrando é do 084 para mulheres. Então, uma coisa também que eu gostaria de falar é que, em ambos os estudos, como agora as pessoas estão na fase aberta, todo mundo que quis está recebendo cabotegravir, nós instituímos a carga viral para todas as visitas. Então, esse momento de estudo aberto que a gente está vivendo vai trazer respostas importantes em relação à utilidade da metodologia de carga viral no segmento dessas pessoas em uso de cabotegravir para prevenção. Um outro estudo que foi apresentado, e com isso eu vou finalizar, são resultados iniciais do HPTN 084 sobre as escolhas. Como eu disse, após os resultados de eficácia e segurança terem sido liberados, a droga altamente eficaz, o que aconteceu? A gente ofertou o cabotegravir para todo mundo e quem quis começou o cabotegravir. Mas teve toda essa conversa da escolha, sobre como você aconselhar essa pessoa para que ela possa tomar a decisão se ela quer se manter em PrEP oral ou migrar do cabotegravir para PrEP oral, ou se ela quer, de fato, ir para o cabotegravir. E o que a gente viu? A gente viu que teve uma maioria que optou pelo cabotegravir e foi aplicada também uma escala que mostra por como foi que essa pessoa tomou essa decisão, porque é importante para a gente entender como foi essa tomada de decisão. Como eu disse, a maioria, 78%, escolheram o cabotegravir, e as razões para a escolha do cabotegravir foram majoritariamente relacionadas à preferência de injeções ou não gostar de tomar comprimidos. Por outro lado, os que escolheram o tenofovir, obviamente, eram pessoas que preferiam tomar comprimidos e não tomar injeções. E, isso também não variou em relação aos grupos. E, de uma forma assim, que a gente achou muito interessante, essa foi uma decisão baseada no desejo da pessoa e que a orientação do aconselhador ou do médico em relação às opções não influenciou quase nada essa tomada de decisão. Então, acho que é muito interessante e mostra que nós temos que educar as pessoas que a gente cuida para que elas possam tomar decisões informadas pelo desejo delas. Então, como eu disse, a maior parte do 084 escolheu o cabotegravir para PrEP.
a escolha do produto foi majoritariamente influenciada pela preferência pessoal e pelos atributos dos produtos, né? E os pacientes expressaram também, esses participantes expressaram muito pouco conflito para a decisão. É claro que eram pessoas que já estavam no estudo há pelo menos 2 anos, então elas já tinham essa vivência, né? Tanto dos comprimidos quanto das injeções. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Muito obrigada.